Agora são 3h05. A gente ontem trouxe a informação, fizemos edição especial de O É da Coisa para comentar as declarações do deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que disse à CPI da Covid-19 no Senado Federal que o presidente Jair Bolsonaro citou nominalmente o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, depois que ouviu as denúncias do deputado de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Essa declaração foi feita depois de várias horas de insistência dos senadores tentando saber quem era o parlamentar que pressionava ali o presidente Jair Bolsonaro. Essa reunião entre o deputado Luiz Miranda e o presidente aconteceu no dia 20 de março. Lembrando que o contrato da Covaxin foi de um mês antes, né, no finalzinho de fevereiro. E aí, depois disso, o deputado então foi até lá, depois de receber a declaração do irmão dele de que havia irregularidades na compra dessas vacinas, da vacina indiana, Covaxin. E o presidente Jair Bolsonaro teria ignorado esse alerta. A Polícia Federal não tem registro de nenhum tipo de pedido de investigação. Pois bem, a citação do nome do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, foi, até agora, o assunto mais quente trazido pela CPI da Covid-19, trouxe imensa repercussão no cenário político. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Senador, muito obrigado por nos atender. Gostaria que o senhor dissesse... Gostaria que o senhor começasse falando para a gente se já há previsão de a CPI ser prorrogada, dadas essas novas informações e necessidade também de apuração dessas declarações. Boa tarde para o senhor. Não, ainda não há nenhuma previsão com relação à possibilidade de prorrogação. Todos sabem que essa comissão parlamentar de inquérito ela tem um prazo muito curto, de 90 dias. Além do mais, nós estamos todos os dias nos deparando com boicotes do governo na liberação de informações, no acesso à documentação do Ministério da Saúde, na obstrução diária para não deixar que as testemunhas falem livremente. Muitas delas são intimidadas, como aconteceu com o deputado Luiz Miranda, com seu próprio irmão. Aliás, já havia acontecido com outras testemunhas. Então, isso tudo leva-nos a admitir, a partir de agora, a possibilidade de haver uma prorrogação. Mas nós estamos ainda trabalhando aí com a perspectiva de concluirmos os nossos trabalhos antes do final dos 90 dias. CPI, você sabe como começa no Brasil, né? Esta, por exemplo, nós começamos investigando o vírus e chegamos agora ao câncer. Então, precisamos nos dedicar mais um pouco ao seu diagnóstico verdadeiro. E, senador Ivan Brandão falando aqui, em relação a esses novos fatos que surgiram, e o senhor está falando aí, novos pedidos devem surgir também, né, de transferência de sigilo, de informações. O senhor considera que a sessão de ontem foi a mais importante desde o início dos trabalhos? O senhor falou, né, começamos investigando o vírus, agora chegamos ao câncer, né? Agora a gente está falando de corrupção, a gente não está falando mais de cloroquina, se é bom, se é ruim, se ivermectina é bom ou ruim, a gente está falando talvez de um caso de corrupção. Próximos passos a partir daí, o que a gente pode esperar da CPI em relação a isso que a CPI pode fazer de substancial, né? Que é pedir a transferência de sigilo, fazer novas convocações, o que está no radar da relatoria nesse momento? Em primeiro lugar, é importante dizer que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela começou com um patamar de aprovação. Hoje tem uma aprovação superior, bem superior, né? E ela já possibilitou, nesses poucos dias de funcionamento, que nós provássemos que havia uma tentativa de imunização de rebanho pela elevação do vírus, né? Que o governo não queria comprar vacina. A única vacina pela qual o presidente da República se dedicou, né, foi pela Covaxin, pela vacina que contraditoriamente tem cova até no nome, porque esse risco de mortes, de agravamento de mortes, o presidente da República o bancou, né? Na última semana nós tivemos 10 mil mortes em 6 dias, em menos de 6 dias. O pior pico, o pior agravamento, o maior número de mortes levantados nesse enfrentamento à pandemia pela Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Então nós vamos sim
abrir novos sigilos, né? Outras pessoas relevantes querem falar, já estão nos procurando para falar, para dar testemunho sobre esse esquema, e o presidente da República apenas não sabia, né? O presidente da República participou, porque ele não só deixou de fazer qualquer coisa, prometeu que iria levar a Polícia Federal e não levou a Polícia Federal, recebeu na sequência, no início do mês, novamente o deputado Ricardo Barros, né? E ele pessoalmente, queria repetir, se empenhou pela negociação da vacina. Mandou mensagem, depois telefonou para o primeiro-ministro da Índia. Quer dizer, coisas inconcebíveis para alguém que o tempo inteiro ficou contra a vacina, duvidava da sua eficácia, dizia que a vacina não serviria para nada, a vacina teria que vir depois e que os primeiros momentos da pandemia teria que ser enfrentado com o tratamento precoce, com a cloroquina, também comprovados verdadeiramente pelas provas colhidas na Comissão Parlamentar de Inquérito, e tão logo houvesse a elevação do trânsito do vírus e a elevação consequente da contaminação das pessoas, quando chegasse a 70%, 75%, quer dizer, o problema da pandemia estaria resolvido, não pela vacina. Quer dizer, esse foi o grande mal, né? Foi isso que agravou e que nos levou a esse número de mortes. Quer dizer, se nós tivéssemos na presidência da República um presidente que tivesse responsabilidade com o país, com a saúde, né, com a condição de vida dos brasileiros, nós não teríamos, sem dúvida nenhuma, chegado a esse patamar e muitas mortes teriam sido evitadas, né? E muitas famílias não teriam ficado aí sequeladas, sem seus entes queridos. Conversamos ao vivo com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é o relator da CPI da pandemia no Senado Federal. A gente conversa com o senador em transmissão simultânea também com o Band News TV. Senador, eu gostaria já de perguntar para o senhor. Ontem, o senador vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que a possibilidade de a CPI comunicar ao Supremo Tribunal Federal do cometimento do crime de prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal por parte do presidente Jair Bolsonaro. Esses atos oficiais já estão ocorrendo e há também já a convocação ou convite do deputado líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para depor a CPI? Não, esse convite acontecerá, nós deveremos votá-lo já na primeira reunião da comissão, que é na próxima terça-feira. É inevitável a sua presença na Comissão Parlamentar de Inquérito, e não apenas dele, né, mas de outras pessoas que agora sabemos, com provas, participavam desse esquema. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como eu te falei no início, ela vai aprofundar a investigação e seus trabalhos. Nós estamos sendo procurados por muita gente que quer falar sobre esse tema, sobre a questão da corrupção, né, sobre aquilo que o próprio ex-ministro Pazuello falou. Gente do governo, senador? Gente do ministério? É gente do governo. E pessoas do ministério falarão, porque essa coisa da corrupção, ela acaba funcionalmente colocando responsabilidade sobre quem não tem responsabilidade, nem culpa nenhuma. E geralmente, nessas condições, essas pessoas não vão segurar uma coisa dessa, né? Um escândalo dessa ordem. Essa precisa teria levado 500 milhões de reais. Ontem o governo estava se defendendo com a seguinte tese: não, porque não houve o pagamento do dinheiro. Não houve o pagamento do dinheiro porque a autorização demorou na Anvisa. Mas o governo contratou antes da autorização da Anvisa. Isso é algo criminoso, né? O presidente foi informado e já sabia. Eu fiz essa pergunta lá ao Luiz Miranda. Quando você falou com o presidente, você teve a impressão de que ele já sabia do que estava ocorrendo? Tive. O presidente realmente já sabia. Dias seguintes, o presidente encontrou novamente o Ricardo Barros. E ele não disse para o Luiz Miranda e para o irmão que sabia apenas que era o Ricardo Barros. Ele disse mais.
Ele disse que sabia que era o Ricardo Barros e que não podia fazer nada, porque se fizesse qualquer coisa, aconteceria o que de pior poderia acontecer no Congresso Nacional, obviamente referindo aí nas entrelinhas o que significa o deputado, foi ex-ministro da Saúde, né, que é líder do governo, que foi quem fez a emenda para autorizar a compra da Covaxin antes da aprovação da Anvisa, numa lei, colocou isso numa lei, né, e de outras pessoas que levaram esses empresários para o BNDES, para fazer advocacia administrativa, tratar de interesses da empresa, defender isso junto ao BNDES. Quer dizer, a matéria da revista Veja de ontem é uma matéria gravíssima, muito significativa para tudo que nós estamos apurando. Então, a extensão dessa rede deve ser enorme, com a participação de advogados, que mais do que advogados, eram acionistas dos negócios. Quer dizer, uma coisa escandalosa mesmo. E exatamente quando o presidente da República resolveu ajudar na aquisição de uma vacina, porque ele contrariou todas as outras vacinas, né, acontece exatamente o que aconteceu. É aquilo que eu falei no início, e considero que já estamos nos encaminhando para o final dessa rápida entrevista. Essa CPI começou investigando o vírus, né, e agora nós nos deparamos com o câncer. E esse câncer precisa ser observado nos seus mais variados aspectos. Senador, boa tarde, é o Eduardo. A senadora Simone Tebet entrevista para nós aqui no Band News, na madrugada de hoje já, certo, nos disse que gostaria de propor para a CPI uma grande acariação, segundo ela, com 5 ou 6 pessoas envolvidas nesse caso, indo do deputado Luiz Miranda, o irmão dele, o servidor que prestou depoimento ontem, o líder do governo, Ricardo Barros, o presidente da Precisa. O que é que o senhor acha dessa ideia? Eu acho a ideia boa, mas é irrealizável neste momento, porque você só pode fazer a cariação quando você ouve, né, o depoente, aquela pessoa é convocada e aquela pessoa contradiz especificamente as outras pessoas em pontos determinados. Aí você os coloca frente a frente, faz uma cariação para ver quem está falando a verdade. Quer dizer, nós ainda chegaremos a esse momento e eu acho que nesse momento aí nós poderemos sim realizar essa grande acariação ou acariações menores dentro desse escopo sugerido pela senadora Simone Tebet, cujo papel na comissão parlamentar de inquérito tem sido fundamental, decisivo. O que nós vimos ontem, né, naquele golaço que a Simone Tebet marcou ao fazer a pergunta do dia, ou ao fazer a pergunta da comissão parlamentar de inquérito, foi uma tabelinha ali de craque da Simone com o senador Alessandro, né, e a Simone recebeu a bola livre e acabou marcando o gol com muita competência, fazendo um golaço. Antes teve alguém que ainda participou da jogada, que foi o senador Jorginho Melo, né, que provocou tanto, xingou tanto o deputado Luiz Miranda, que eu acho que em função disso, eu estava ali sentado ao lado dele, em função disso, ele evoluiu e resolveu falar. Agora, presidente, senador Tebet começou a fazer a sua intervenção, só para concluir, ela me perguntou, você acha que eu devo insistir na pergunta sobre qual foi o deputado que o presidente citou? Aí eu disse, sim, faz sim, porque visivelmente ele tinha evoluído, o deputado Luiz Miranda, em função da provocação do Jorginho Melo, em função da contundência, né, das perguntas e do depoimento do senador Alessandro, e em seguida, né, ele fez a colocação que é, até agora, sem dúvida nenhuma, a colocação mais importante acontecida na Comissão Parlamentar de Inquérito. Que foi a confirmação, né, senador? Né? Agora, o presidente... Outras, mas essa é muito importante. Mas foi muito importante também na negociação da Pfizer, quando o proprietário da Pfizer comunicou à Comissão Parlamentar de Inquérito
que o Carlos Bolsonaro havia participado de uma das reuniões da Pfizer com o secretário de comunicação, então secretário de comunicação, Fábio Van Garten, que também nos surpreendeu. O que é que tem a ver, né, um vereador do Rio de Janeiro tratando da negociação da Pfizer que o governo recusou durante tanto tempo, né? Que são indagações também que nós precisamos ter justificativas e respostas também para elas. O presidente da comissão já havia adiantado, né, o nome do deputado Ricardo Barros, o senador Omar Aziz, mencionou Ricardo Barros porque os senadores aparentemente já sabiam o nome dele por reuniões ali nos bastidores, né, senador? Agora, quais mecanismos... Veja, se uma informação como essa já era sabida ali, né, pelo colegiado, quais mecanismos a comissão tem para confirmar, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, citou o nome de Ricardo Barros, porque a participação de Ricardo Barros eventualmente na negociação, né, supostamente, pode ser confirmada com documentos, com indicação lá da servidora no Ministério da Saúde, etc. Agora, dizer que o presidente citou isso é mais difícil. Que mecanismos a CPI tem para trazer essa confirmação? Não, o presidente não só citou, o presidente citou e disse que não poderia fazer nada, não deveria fazer nada, não conseguiria fazer nada, porque teria muitos problemas para ele. Claramente referindo o que o Centrão significa do ponto de vista do seu apoio, não é? Mas esse esquema funcionou há mais tempo, decorre da presença do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Nós não podemos tratar desse assunto, claro, porque não tem nada a ver com o enfrentamento da pandemia, né? Mas nós podemos sim tratar de tudo do Ministério da Saúde no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. E aí nós vamos constatar uma outra coisa escandalosa sobre todos os aspectos, que é o tal do orçamento secreto, clandestino, né, que é o patamar que nós evoluímos hoje no Brasil para esse orçamento, que não tem sequer o acompanhamento, o controle, a fiscalização do Tribunal de Contas da União. E é exatamente na saúde o que há de mais grave desse orçamento secreto, porque é onde nós temos as transferências de fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde. Quer dizer, é uma coisa que vai ser, sim, investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, porque tem tudo a ver, coincidente com todos os fatos graves agora, inclusive, da própria pandemia, do enfrentamento da pandemia. Senador, não sou relator, mas vou fazer 3 perguntas objetivas para o senhor. E eu responderei objetivamente também. Vamos lá. O senhor citou a reportagem da Veja, né, que cita as reuniões do Flávio Bolsonaro no BNDES. Ontem o deputado Eduardo Bolsonaro foi citado e o senhor citou agora também Carlos Bolsonaro. Os filhos do presidente podem ser convidados à CPI? Essa é uma. A segunda, o senhor chegou de fato a cogitar, a pedir a prisão de Onyx Lorenzoni? Essa é outra. E a terceira, o presidente da República também pode ser convidado a prestar esclarecimentos à comissão? Olha, os filhos do presidente estão aparecendo, né, em aspectos diferentes da investigação. A revista Veja trouxe um encontro a pedido do senador Flávio Bolsonaro e que o próprio banco informou que ele participou da reunião, durante toda a reunião, que chegou lá com os donos da Precisa. Isso significa, em português claro, advocacia administrativa, não é? Que é incompatível com o exercício do cargo de senador da República. Esse é o primeiro ponto. E o presidente da Pfizer, no seu depoimento, também um depoimento muito importante, confirmou a partir de uma pergunta que eu fiz, se o Carlos Bolsonaro havia participado de uma reunião no dia tal. Ele confirmou que havia participado, sim, no gabinete do Fábio Van Garten. Agora nós temos essas outras indicações, que são gravíssimas, não apenas pela citação do nome do deputado, repito, mas por dizer na sequência que não poderia fazer nada.
ou seja, uma clara confissão de prevaricação. Clara, absolutamente clara. Depois de queria mandar para a Polícia Federal investigar e não mandou. Dias depois desse encontro e de um encontro com o próprio Ricardo Barros no Palácio, ele nomeou simplesmente a esposa do Ricardo Barros, né, para um cargo no Conselho de Itaipu. Ou seja, há um evidente conluio aí, infelizmente. Nós até sentimos toda vez que nós nos deparamos com esse tipo de coisa, porque nós não podemos prevaricar. Nós temos que investigar, nós somos colocados ali para investigar, né, para levantar essas circunstâncias todas essas circunstâncias que começam verdadeiramente a existir. Outro dia o presidente da Câmara dos Deputados disse que não abria processo de impeachment porque faltava circunstâncias. Essa comissão parlamentar de inquérito já expôs várias circunstâncias e vai continuar a expô-las. Eu quando referi ao Onyx Lorenzoni, eu referi da seguinte forma: se há algo que o processo judicial nacional não aceita, é a intimidação ou interferência, né, no que pode eventualmente dizer a testemunha. E o que aconteceu com o Onyx Lorenzoni na véspera do depoimento do Luiz Miranda foi uma óbvia tentativa, né, de intimidação, de pela ameaça amedrontar, para evitar que o deputado e o irmão dissessem o que disseram na comissão parlamentar de inquérito. Aí eu disse assim: olha, nós vamos convocá-lo, e nós pretendemos sim convocá-lo, e se ele continuar a fazer isso, ou seja, intimidando testemunhas, ameaçando claramente testemunhas, nós vamos ter que requisitar a sua prisão. Que essa requisição é uma requisição que a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá fazer, porque ela tem poderes judiciais, poderes constitucionais, poderes de polícia, e ela se obriga a fazer. Senão incorrerá no mesmo crime em que pode ter incorrido o presidente da República. A terceira pergunta eu não lembro do próprio presidente, se ele pode ser convidado de alguma forma a prestar esclarecimentos aos senhores. O presidente da República, há uma vedação no sentido de que nós não podemos convocar presidente da República, explícita, né? Da mesma forma que não podemos, e essa foi uma dúvida que perdurou até a semana que passou, convocar governadores de estado. Mas pode enviar perguntas, por exemplo, para o presidente responder? Quais são outros mecanismos para o presidente poder também se manifestar? Eu acho que se for necessário, né, para nós garantirmos a plenitude do direito de defesa, que é propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito, se nós pudermos fazê-lo, nós poderemos endereçar perguntas sim. Mas, por enquanto, nós não vemos essa necessidade, porque os fatos estão sendo esclarecidos. É bom lembrar que a conversa não foi do presidente com o Luiz Marinho apenas. Foi uma conversa Luiz Miranda, perdão. Foi uma conversa do Luiz Miranda com o presidente e com o irmão do Luiz Miranda, que ontem testemunhou paralelamente esses fatos todos que aconteceram. Senador, diante do que aconteceu ontem no depoimento, a CPI termina nos regimentais 90 dias ou vai ter que estender? Não, o governo está, eu queria só repetir rapidamente, o governo está obstruindo como pode. Todos os dias vocês verificam ali a repetição das cenas absurdas de obstrução. O governo tenta intimidar as testemunhas. Há 25 dias, olha que a CPI é de 90 dias, há 25 dias nós mandamos um grupo de consultores do Tribunal de Contas e requisitados e da própria consultoria do Senado Federal, aprovamos para ter acesso aos documentos do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde dificulta. Ontem, no último contato que nós tivemos, eles disseram que iriam hoje, sábado, consultar o ministro. Quer dizer, tudo isso, todas essas manobras, só dificultam o que nós queremos, que é o acesso às provas, né? O que nos serve é prova. Nós não podemos condenar por indício ou por convicção, como muitos foram condenados no Brasil nos últimos anos, a partir do
do juiz Sérgio Moro. Nós precisamos ter acesso às provas, nós precisamos dar as respostas que sejam verdadeiras à sociedade, não é? E o Ministério da Saúde, na medida em que dificulta isso, né, em que delonga esse acesso às provas, ele colabora. Eles não querem, tudo que eles querem é que a CPI acabe logo, eles colaboram para que a CPI tenha, assim, uma prorrogação. E foi uma reação até atípica, né, da base governista, senador, porque em nenhum momento o deputado Luiz Miranda acusou diretamente o presidente, muito pelo contrário, desde o início ele meio que blinda não só o presidente da República, como também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? Então a gente precisa ver como é que vai ser esse encaminhamento dos trabalhos. Para terminar da minha parte, eu queria falar sobre uma questão relacionada sempre depois das sessões da CPI. O que a gente recebe aqui, muitas mensagens, né, nos meios de contato com a rádio, e muitas dessas mensagens, elas aparentam ter ali um quê não sei, de robôs, porque são mensagens parecidas, com o mesmo cunho, e de algumas narrativas que vão surgindo. Ontem, por exemplo, a gente recebeu muita coisa falando de uma narrativa de uma base de apoio do presidente tentando imputar ao servidor da saúde, o Luiz, uma possível fraude naquele documento de importação, né, o invoice, né, postagens que alegam que esse documento seria falso. Uma outra narrativa também que diz que o governo não teria gasto efetivamente dinheiro com a compra dessa vacina e por isso não configuraria nenhum crime. O senhor lá no começo da CPI falou sobre uma checagem de dados em tempo real. Como é que a CPI, de forma geral, o senhor relator, o presidente Omar Aziz, o vice-presidente senador Randolph, tem feito para lidar com essas questões, com essas narrativas que vão surgindo e muitas vezes acabam tirando o que substancioso, né, de produtos aí da CPI por causa dessas fake news, dessas notícias falsas que vão circulando por aí? Só um complemento, esse documento que o Ivan citou, o Jornal Globo já conseguiu acesso a esse documento em um sistema do Ministério da Saúde. Quer dizer, então, o documento existe, né? Não é um documento falso. Por favor, senador. Mas essa que foi a grande mentira do Onyx. O Onyx levantou que eles teriam apresentado documentos falsos. Uma mentira rotunda. Por que isso? Porque essa gente não tem linha de defesa, né? As provas são óbvias, públicas, né? As confissões, os depoimentos, né? A comissão parlamentar de inquérito, ela tem, como nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito no passado, num curto espaço de tempo, tido a oportunidade de ter acesso a essas provas. Então, eles desqualificam os depoentes, tentam intimidar os depoentes, né? Enxovalham, acabam com a reputação, querendo, com isso, desmerecer a contundência da denúncia. O Luiz Miranda, ele não falou que o Bolsonaro, deixa eu repetir mais uma vez, apenas citou. Ele falou que o Bolsonaro citou o deputado, né, e disse que não poderia fazer nada, porque se fizesse qualquer coisa, aconteceria ao Bolsonaro o que poderia haver de pior, caracterizando, né, o crime de prevaricação. Essa coisa da guerra na rede social, com perfis falsos e com robôs, só eu, para que vocês tenham uma ideia, eu já cancelei oficialmente mais de 30 mil perfis falsos e robôs no Twitter, oficialmente. Agora nós estamos levando, não é, os responsáveis pelo Twitter, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, para que eles digam o porquê do presidente da República, né, e do seu séquito ainda continuarem fazendo isso, essas fake news. E nós estamos aguardando a remessa dos dados das investigações que acontecem com relação a isso no Supremo Tribunal Federal, e estamos analisando as informações que nos foram repassadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, do Congresso Nacional, que apurou e continua apurando as fake news, para que a gente possa definitivamente, né, em função da fake news no enfrentamento à pandemia, que continua com essa tentativa desesperada de desqualificação agora da Comissão Parlamentar de Inquérito e dos seus depoentes, ela possa ser enfrentada e desfeita, né? Porque
Esse é um dos absurdos que acontecem no Brasil, caracterizando aqui no nosso país uma democracia que é diferente nesse aspecto das outras democracias civilizadas do mundo. Conversamos com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da CPI da pandemia no Senado Federal, que nos atende depois de um dia bastante intenso lá na CPI no Congresso. Senador, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a participação também do jornalista Eduardo Castro, do Band News TV, Ivan Brandão também. Obrigado, senador. Muito obrigado a vocês também. A qualquer momento, a qualquer hora, se houver necessidade, estarei à disposição. A gente está tentando contato também com um senador governista, além de já termos falado com a assessoria do deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, que foi citado ontem na CPI. Ele disse que não quer falar. Ricardo Barros disse no Twitter apenas que está à disposição para esclarecimentos, mas com a imprensa, por enquanto, não quis dar entrevista. E a produção da Band News tenta contato com o senador governista também para trazer outras versões aqui.